Falando aqui, ó, no Vai meu adiantar fone. muito, né? A gente tá no Instagram, Rodolfinho Queiroz. Por que estamos no Instagram, Fábio de Graça? Eu que dou as explicações técnicas. Querem Tem que ser projetando a voz para lá, né? Para lá. Gente, tivemos um problema com o nosso computador aqui. O computador que faz a transmissão lá no YouTube. Então, teve um problema no Windows. Né? E infelizmente a gente está fazendo um trabalho de reparação agora nele. Isso tudo aconteceu no momento que deu play para iniciar o programa. O pessoal vai achar que é frescura. Como assim, Vai Fábio? achar que é história na hora do play. Tava tudo funcionando, na hora de começar o programa. Pois então, e aí pedimos sinceramente desculpas a todos que estavam aguardando a gente fazer essa transmissão ao vivo lá. Para mim, para nós, para o Fábio, era um programa especial, era um programa onde a gente ia trazer, ou vamos trazer ainda, né? Porque estamos com um convidado aqui ainda. Ele não desistiu de nós. Não desistiu de ainda. nós. Então, vai ter esse conteúdo, vamos gerar. Essa live aqui é mais para dar essa explicação sobre isso, para bater um papo aqui com o Júnior também, que está presente. Então, esse material aqui também vai ficar salvo. Mas em breve teremos o programa com a dignidade que Júnior Nascimento merece. Muito obrigado, Júnior, por estar aqui, por aguardar. Pela paciência. Pela paciência, por aguardar a gente tentar essa recuperação técnica. Desculpa por isso, mas aquilo de imprevisto acontece. Né? Então eu quero te agradecer de coração, obrigado, e espero que tu aceite o nosso convite aqui e que as datas batam para que tu esteja aqui num próximo momento em que a live aconteça da forma que tem acontecido. Então, meninos, o que eu vou dizer a vocês? Não tem como não ficar, né? Olha só a recepção. Nada atrás aqui, um salgadinho, uma bebidinha, a gente vem, a gente adivinha. Salgadinho da Cara de Nás, salgados, e a bebida do Fonseca Bebidas, é importante falar, né? Olha aí, Então, com a nosso gente. patrocínio. Obrigado, viu, pessoal? Aprovado? A gente, claro. E eu falando no microfone ainda. Nossa, é o hábito, é o hábito. Mas, meninos, brincadeiras à parte, eu não desisti porque eu entendo que é muito pertinente o assunto. A nossa conversa hoje, ela tem que acontecer. Problemas acontecem, tecnologia é assim, máquina funciona assim. Os seres humanos, né, dão problema, como você imagina, as máquinas. Também. Mas me dispus, sim, convite aí do Rodolfo, do Fábio. Então a gente vai fazer aqui mesmo, pessoal. Vamos conversar aqui mesmo. Tu ficou assustado, Júnior, quando falaram de pod hétero. Cajinho que te indicou, né? Cajinho me paga, deixa o Cajinho, depois eu converso com ele. E aí tu pensou, pô, o que eu vou falar lá no hétero? Eu Conta fiquei... pra nós como é que foi esse choque, esse baque. Rapidinho. Cara, fiquei com medo, gente, fiquei com medo. Cheguei aqui, achei que ia ser 2 trogloditas em chegar aqui, me amarrar na cadeira. Fiquei com medo dele. A pílula da cura tá aqui. Olha só, eu tô dizendo pra você, tô falando sério. Tô todo red pill esses caras aqui. Vamos descontrair, gente, porque assim, ó, o papo ele é denso, a gente vai, né, falar pod hétero. Gente, é isso mesmo. Quem me perguntou, né, as meninas me perguntaram, a Andresa me perguntou, que pod hétero, gente, os caras são hétero mesmo, são cis, mas são gente boa, viu? Eles são gente boa. Ou a gente engana muito bem. A gente é um baita touro. Eu acho que a gente mais engana do que é. Mas só pra explicar, que a galera me perguntou, muitas me perguntaram, né, meninas, mas tu vai lá, os caras são de gente, os meninos têm uma proposta muito bacana aqui do trabalho, que é trazer justamente isso, tá? A gente conseguir ventilar assuntos que pode ou aparenta ser mais polêmico, para a gente poder tentar elucidar alguma coisa, né? É verdade. E hoje é um dia emblemático, né? Então é importante a gente pegar essa data também e falar um pouco mais sobre ela. O que tu, né, com local de fala, digamos assim, tem a dizer sobre essa luta, essa batalha e essa constante informação que tem que estar passando, que tem que estar ensinando, que tem que estar dizendo,
para que as pessoas cada vez mais consigam entender essa mudança, entender que as pessoas hoje elas querem ser o que são, né? Sem preconceito, sem discriminação e tudo mais. Queria que tu falasse um pouco sobre a data de hoje. Rodolfo, é importante a gente, e Fábio, a gente esclarecer. Eu sou um homem negro, trans, estou hoje com uma camisa xadrez, uso óculos e os cabelos negros para cima. Né? Muito massa. E a gente tem que fazer uma transcrição porque a gente tem que falar de diversidade e inclusão, que é um dos assuntos. Né? O dia de hoje é um dia internacional, né, meninos? Não é uma questão tão pequena. A gente pode talvez achar que se fale alguma coisa só em questão de mídia e internet, mas Sim. é uma data internacional. Nem regional, nem nacional, ele é internacional. Internacional contra a LGBTfobia. Nós temos aí índices alarmantes e o Brasil, infelizmente, encabeça isso por IBGE, por PAD e outros institutos de pesquisas que a gente pode observar que mata LGBT. Nós estamos no topo. Então, essa intolerância que temos com o diferente, com o que não é heteronormativo. Então, a data de hoje ela é muito significativa por conta disso. Para a gente poder pensar, poder entender que o diferente existe e que, pessoal, a gente fala muito em local de fala, né? O Rodolfinho falou aí com a gente, mas a gente tem que entender que nós estamos falando de pessoas, estamos falando de formatos de amar. É sobre isso que a gente está falando. Tá? Então, não significa porque... quem me conhece sabe que eu tenho uma fala, pessoal, nós não devemos nos preocuparmos com quem as pessoas se relacionam intimamente. Nós não temos que nos preocuparmos com isso. A gente tem que preocupar se a pessoa tem uma conduta, se ela tem uma postura, né? Porque é sobre isso. Tu fala assim em formatos de amar, né? Eu acredito que mais que seja em formas de não odiar, sabe? Porque eu não preciso te amar na real, mas o respeito, sabe? Contra o ódio, contra a repulsa, sabe? Contra a aversão. Eu acho que esse ódio tem que acabar, esse ódio tem que sumir, sabe? Eu acho que todo mundo tem que se respeitar sim. Eu acho que o amor é um pouquinho mais do que isso. É quando a gente conhece no íntimo, sabe realmente que tu é uma pessoa boa, aí eu me permito te amar, sabe? Agora, odiar porque tu é diferente de mim, sabe? Eu acho isso um absurdo, um absurdo. Então, assim, eu sei, e li isso algumas vezes, né? Que a data de hoje, ela se marca pelo fato de que a medicina trouxe, se não me engano, em 1950, desculpe se eu estiver errado, que não é uma doença, né? E isso foi visto durante muito tempo pela medicina como uma doença, e não é uma doença. Queria, assim, saber mais de ti e que tu me permita perguntar sobre esse processo de transição, sobre esse processo, em que momento isso aconteceu. Júnior teve que se adaptar, teve que mudar, por muito tempo teve que resistir a ser uma coisa que não era. Pode contar um pouco para nós essa Então, história? só fazer um recortezinho rapidinho. Quando eu falo em amar, é quem eu amo. Isso. É sobre quem eu amo. Né? Não é uma questão no todo. Porque Não realmente que- nós... Entendi. Né, entendeu? Entendi. Então não é o fato de tu me amar. A forma como eu amo alguém não deve interferir no teu proceder. Não tem que te preocupar. Exato. Perfeito. Bom, a data de hoje, ela deixa de ser, como tu dissesse, um CID, né? Porque antes nós tínhamos o homossexualismo. O ismo significa isso que tu te refere. Sim, era esse CID que trazia. O homossexualismo era um CID que era dado, então, para os homossexuais que eram diagnosticados. Então, era essa apatia. Então, a pessoa tinha... É considerado como uma... considerado uma doença. Hoje é a homossexualidade. Então, nós não temos mais graças ao universo,
Nós Sim. não temos mais esse entendimento pela medicina. Apesar da transexualidade ter ainda um resquício, mas nós, na comunidade, nós não temos mais. Então a gente corrige muito. Eu sou um que corrige muito. Não é ismo, homossexualismo. Não, eu não sou doente. E ainda se fala muito, tu ainda escuta tem, muito ainda se usar esse termo? Tem algumas pessoas que... e muitas vezes, é como eu falo, né? A ignorância, ela se dá pela falta da informação, né? As pessoas... Sim. Tu és ignorante àquela situação. Né? E tem o ignorante que ignora. Que não quer saber, não quer aprender, não quer se informar. O nosso programa ele tem esse intuito de trazer informação, trazer conteúdo. E que esse conteúdo ele seja relevante, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, que ele possa ser um agente de transformação de mente. Porque eu acredito, assim, isso independente de qualquer religião. Tem um versículo na Bíblia que fala assim, ó, transformai-vos pela renovação da vossa mente. E eu sou muito adepto dessa parte, assim, sabe, desse trecho, dessa verdade. Porque se eu não transformar, a minha mente só vai ser transformada se eu renovar ela. E como é que eu vou renovar a minha mente? Eu ouvindo o diferente, né? Eu ouvindo o diferente, eu não sou obrigado a concordar com ninguém. Eu não sou obrigado a dizer amém para tudo. Mas eu sou obrigado a respeitar, porque se falou em lugar de fala, eu tenho lugar de fala porque eu sou uma pessoa, um ser humano. E eu tenho que me simpatizar com a tua causa, independente se eu levanto a tua bandeira ou não. Porque eu não estou ali para saber o que te fere, o que te afeta, quais são as tuas dores, quais são as tuas lamúrias. Muito dificilmente eu vou parar para alguém e perguntar, como é que foi teu dia? Se não for meu amigo, se não tiver no meu convívio. Então a gente traz assuntos dos mais diversos aqui, Júnior. E é muito legal saber que tem pessoas, assim como tu, que pensam aberto e que querem levar essa informação para as pessoas. Não como a gente conversou antes, não para enfiar a goela abaixo e todos temos que ser. Não, não é isso. Agora todos temos que nos respeitar, né? Perfeito. Mas respondendo o Rodolfo ali, com relação a como se inicia, cara, a questão da sexualidade, ela é muito diversa, a nossa sexualidade é muito diversa. E a questão de gênero, ela é paralela. Então, a minha questão de gênero, ela se dá, Júnior, desde da tenridade. Né? Eu sempre me percebi diferente das minhas irmãs, das minhas primas. O meu universo é muito feminino. Né? É uma família de quantos irmãos? Nós somos em 4, né, comigo, né, todas mulheres. Né? E tenho muitas primas, muitas tias. O meu matriarcado é muito forte. Né? Então, não que eu não tenha um patriarcado, tenho, tive, graças a Deus, eu tive pai, todos, né, enfim, mas as mulheres da minha família, elas são muito presentes. Então, também daí se dá a minha questão de respeito, de entendimento, de compreensão. Mas, respondendo a tua pergunta, eu começo a perceber que eu sou diferente quando eu tenho 6 anos e saio da sala de aula para ir para o banheiro e entro no banheiro dos meninos e a professora não deixou entrar. Dizendo que ele não era meu lugar. Eu entendo, tipo, mas como não sou meu lugar? É meu lugar. Então ali começa eu perceber que não sou só fisiologicamente, sim. Mas a minha cabeça, o meu proceder, ele não é feminino. E eu tenho a grata surpresa de ter tido meu pai e minha mãe que deixaram eu fluir. Né? Então eu escolhi sempre os meus brinquedos sem ter nenhum tipo de restrição. Eu fui uma criança e um adolescente que fui muito tranquilo. Eu comecei Que bom isso, né? comecei a perceber na rua o preconceito. Tá, mas dentro de casa não tinha aquele puxar de orelha, assim? Coisa de menino, não. Nunca teve. Eu pude escolher sempre os meus brinquedos, as minhas roupas, eu nunca tive problema em casa. E na escola tu sentia uma Eu diferença? comecei a perceber isso, assim. E aí eu parei, e aí tu cresce. E aí
no meu caso, eu comecei a me retrair. Uhum. E aí eu comecei a montar um personagem para eu sobreviver. Um personagem feminino? Não, aí é que tá. Eu transicionei muito, assim, até nisso, cara. Que hoje o que eles falam, que é essa coisa fluida, tem uma expressão que agora me fugiu a mente, que é sobre tu teres essa andrógena, né? Essa coisa andrógena, assim. Sim. Então eu tranquilo, assim, eu vivia no meio das meninas, muito tranquilamente, mas vivia com os guris ali também. E era muito passável sobre a relação. Então, Estamos falando com que idade, mais ou menos? A gente tá falando dos 10 aos 14, quando eu fui pro ensino médio. E aí a coisa começou a apertar. Daí Tá, e assim, hoje dentro da LGBTQIAP+, a gente tem o que é o de queer, né? Que é a pessoa que não se identifica ainda com absolutamente nada, só sabe que ela não é algo, entende? Ela se sente uma pessoa, um estranho, digamos assim, não me identifico com absolutamente nada do que você está falando. Então, como não tem essa identificação, se chama queer. Me corrija se eu estiver errado. A grosso modo falando, né? A grosso modo falando, não sou um especialista aqui. Mas a minha pergunta é exatamente sobre isso. Nesse momento, nos 12 anos, 10, 12 anos, tu se sentia mais um queer ou não? Tu já sabia que... Não, eu era... aí tu imaginas assim, eu era muito, muito masculino pra ser menino. E era um pouco feminino pra ser menino. Entendi. Sabe? Mas o universo feminino, ele sempre me trouxe assim um pouco mais de cuidado no lidar com as causas. Os meninos eram mais tranquilos, tá tudo certo, quer ficar aqui com a gente, tá tudo tranquilo. Eu não era o queer porque eu sabia quem eu era. Porque eu já me identificava muito bem. Eu não era... Os interesses afetivos também? Sim, eu sempre tive amiguinha que eu tratava com carinho. Sempre tive, né? Até esses dias a gente tava brincando, eu sempre levava balinha, eu sempre cuidava, levava em casa. Eu sou do tempo que a gente brinca, né? Os homens gostavam de mulher, então a tratativa era outra. Ah, sim. Então eu tinha essa coisa do zelo, do cuidado. Então eu sempre... Isso pra mim me fazia muito bem. Meu pai era um cara que era o filósofo que eu falei pra vocês, né? Seu nascimento. Esse filósofo sempre me disse, cara, o dia que tu entender que o prazer de dar prazer é maior, tu nunca mais vai deixar de fazer isso. E é fato, quando tu consegue entender o prazer de dar prazer pro outro, cara, isso aconteceu com as meninas. Então eu passava muito. Só que o que acontece? A adolescência é um momento bastante cruel da vida da gente, né? Porque tu tá com todos os seus hormônios ali, tá né, muito forte. E eu comecei a fazer esporte para ver se eu... Porque eu já começava a perceber que... Que esporte? Eu fui velocista. É mesmo? Olha, que legal. Fui velocista, fui fundista. Assim, dos 12 até os 18, até receber uma lesão e a pressão alta aparecer. Frustrou a minha vida de atleta. E ali eu comecei a perceber que eu estava começando a ter interesse naquela coisa toda, né, que a gente tem quando é adolescente. E como é que eu manifestava isso? Dia. Daí eu tive meu grande romance na vida, assim, aquela coisa platônica, tal. E eu não podia porque eu tinha aquela restrição, porque eu venho de uma base neopentecostal, então eu também... É mesmo? É mesmo, cara, que era a minha base espiritual, né? E como é que eu ia simplesmente me pronunciar assim? Olha, eu tô gostando da menina a ponto de sentir vontade de abraçá-la, beijá-la. Sim. Mas eu percebia que eu tinha a liberdade de poder ser quem eu era, de poder vestir o que eu queria, de poder falar da forma que eu queria, não tinha dizer, isso não é coisa de menino, é coisa de menino. Só que a adolescência para mim foi um pouco mais cruel que fazer. Na vida adulta eu tenho personagem que eu tentei me relacionar com um rapaz que eu brinco, né? Tem um amigo meu que eu digo que ele é meu advogado, né? Ele vai assistir e ele vai lembrar disso. Cara, tu é tão fora do contexto, tão gay. Tu conseguiu te relacionar com um cara que é gay, sim.
Que demais! Que experiência louca! Maravilhosa, ele é casado há 20 anos com esse rapaz. Que experiência Um grande louca! amigo meu. Sim. É, e foi meu noivo por 8 anos. 8 anos. Se ela querer um cara, eu vou querer um cara feminino. Ele é cara, né? Ah. Mas é que seu nascimento, cara, seu nascimento, se eu não fosse, ele me transformaria, porque ele me mostrou o mundo feminino de uma forma que é tão encantador que eu sou até hoje. Sim. Muito bem. Sim. Então é sobre isso, assim. Mas é uma coisa que eu acho interessante a gente falar aqui é que gênero e sexualidade são coisas diferentes. Distintas. Eu tô abrindo minha vida pra vocês, né, Guris? Pode, por favor. Cerveja tá acontecendo. Pode existir um trans homem que goste de homem. Pode existir um trans que queira ser pai e gestar uma criança. Pode. Então isso é muito. Porque assim, existe uma confusão muito grande para quem não entende, né? Ou não quer entender, ou que está começando a entender esse universo, de que gênero e sexualidade às vezes andam juntos, são as mesmas coisas. E não, né? São coisas totalmente diferentes. Esse ano eu fui convidado a estar ali na publicidade da URGS, ali, eu estava na fábrica ali, me chamaram, e eu estava conversando com o pessoal lá. E a galera lá tem uma atmosfera legal, eles te compreendem, mas eles também têm muitas dúvidas sobre isso. E aí eu trouxe para eles mais ou menos um exemplo. Assim. Vocês imaginem assim, vocês têm um gostar sobre algo, que seja um objeto, qualquer. Vocês imaginem gostando disso. Agora vocês imaginam transando com isso? É estranho, pois é. Essa é a diferença. Entende? Gênero é uma coisa e sexualidade é outra completamente diferente. Que aí é onde entra tu processos aí. Tu vais ter mulheres trans que são bissexuais, que são homossexuais. Isso. Tu vais ter. Né? Eu, numa fala lá com o pessoal do Tesouro, a gente estava falando de saúde da população trans, né? Eu digo para ele, pois é, vocês imaginam um homem no ginecologista. Homem trans tem que ir no ginecologista, gente. Pois é. Tirar. E tem esse cuidado que tem com relação a ele, ginecologista. Existe preconceito por parte dos médicos também no atendimento. E aí tem um específico que é o mais indicado porque é o cara que mais entende. Não só por entender, por uma questão muito de especificidade, que aí é para várias questões, que é uma outra pauta que eu também trabalho, que é a questão, por exemplo, negra. Tá? Então, tu tens que ter os profissionais bem, digamos, instruídos para que eles saibam conduzir. Por exemplo, vai fazer um Papa Nicolau, vai fazer? Sim, claro. Que é cuidar da tua saúde. Perfeito. E como é que tu faz isso? Tu entra numa sala de espera, eu digo, agora não tô todo mundo que eu fiz a barba, eu tô uma barba na cara e chama Júnior. Sim. Lá e tal, e chega a enfermeira olha pra tua o senhor entrou na sala errada. Eu disse, não, querido, eu vim fazer Beleza. preventivo. Mas o senhor vai fazer exame preventivo? Sim, vou fazer exame preventivo. Independe se tem resignação ou não, né? Ô, Gina, mas o quanto essa preparação psicológica em casa é importante, uma vez que uma pessoa que decide não, mas que decide assumir, né? Vamos dizer assim, decide assumir de fato quem ela é e vai enfrentar barreiras, vai enfrentar dificuldades, vai enfrentar o preconceito velado, até mesmo numa atendente. A pessoa não quer ser, mas daqui a pouco é, mesmo sem querer ser. O quanto a família é importante para poder dar essa estrutura psicológica, na tua opinião? É básico, porque muitas vezes tu não tem na família, né? Pois é, na maioria das vezes, né? Porque, por exemplo, vocês imaginem uma família que traz uma vertente, por exemplo, neopentecostal, ela não vai entender. Porque tu vai estar indo contra a vontade de Deus. Tu estás subvertendo a ordem. Então a família, ela te traz condição, porque a rua já te maltrata. Ali fora tu já tu é muito maltratado, tu é mal visto. E, por exemplo, agora tu trouxesse uma coisa importante que eu já escutei N vezes, assim,
Tá. Quando, por exemplo, um homem trans é homossexual, tá, mas só um pouquinho. O cara fez toda uma movimentação, se hormonizou, fez todo um movimento para chegar lá e ficar um homem. Tá, mas por que não ficou? Não, gente, é por conta disso. A forma como ele se percebe, como ele se enxerga, como se entende, não quer dizer para quem, com quem ele se atraia. É completamente diferente. Porque nós vamos entrar num outro patamar que é a sexualidade humana. Sim. E aí nós vamos, né, entrar num mundo vastíssimo. Sim. Certo? O que a identidade de gênero, né, o gênero hoje, a gente consegue classificar de uma forma mais simples, assim, para quem está entendendo, homem, mulher trans, é isso. Basicamente, gente, eu até falei para os meninos assim, ó, não me julguem. Tem Não me julgue. intersexuais, Tem né? os intersexuais. Isso Mas os praticamente- intersexuais, eles são hermafroditas. Não são Hermafroditas. hermafroditas. Não, mentira. Os colorados se transam. Suspende não vamos falar sobre isso, então. Mas então, vamos falar sobre futebol. Cara. Tem que dar essa quebrada. Tem Quando que- o assunto está muito denso, né? Eu gostei quando tu falou, usou o termo denso. Não é tenso, é denso. Tem que circular. Embora tenha, né, uma freadinha no caminho, mas tem. Então tem que dar uma descontraída. Perfeito. Mas não por isso, vamos descontrair outra coisa. Intersexual não é isso que eu falei. Intersexual que seriam os hermafroditas antigamente, né? Que viriam biologicamente com dois sexos. Né? Então, aí, Tá. claro, tem um que salienta um pouquinho mais, né? Mas ele vem com os dois, e aí, anteriormente, a medicina, ela buscava deixar mais uma evidência, né? Ou não, Sim. ia muito variar, mas no decorrer da vida da pessoa, ela ia vendo a manifestação hormonal em maior escala. Por exemplo, não sou intersexo, mas eu, por exemplo, quando comecei a harmonização, o meu médico me perguntou se eu estava usando alguma coisa. Eu falei, não usei nada. Eu comecei, por exemplo, a beber depois dos 28. Eu também. Bom, que curioso, 28 também. Que maravilha. E isso se deu e ele perguntou, mas eu perguntei, mas por quê? Eu tinha uma taxa muito acima das mulheres que já tinham aquela taxa, ainda a mais de testosterona. Entendi. Então, eu já. Tava valendo já. E aí são as coisas que a gente explica ou não, né? Claro, exatamente. Então, por isso que eu era um pouco mais fisicamente diferente das minhas irmãs, por isso que eu pensava um pouco mais diferente, Hormonalmente Já estava ali, Sim, já tinha se dado ali. entendi. São assim, a gente vai, se deixar, a gente vai perguntando até. Então, assim, mas assim, com relação aos hormônios, né? Tu já sentia então diferença no teu corpo, mesmo antes de consultar e não ser endócrino? Em tudo, é importante, assim, é importante você fala do Rodolfo, gente, porque assim, temos que ter muita responsabilidade com a nossa saúde. Então, eu, por muito tempo, eu dei uma pesquisada na internet, mas a pesquisa na internet, pra gente que é leigo, não vale muita coisa também, tá? É só para que tu saiba da existência de algumas coisas. Eu, por questão de idade, e pode não parecer, mas eu tenho 49, vou fazer 50 ano que vem. Revelou a idade? Festa, não isso. Essa festa de que é tábio, só pra te avisar. Não, tá tudo certo, galera. Na festa dos 50 a gente A vai. gente vai no 5, imagina 5 décadas, a gente tem que comemorar, imagina depois da pandemia. Meio século. Meio século, bem vivido, gente. Bom, Sobre os hormônios. é importante que tenhamos auxílio e acompanhamento médico. Tem as pessoas que são desinformadas e compram e Não conseguem e façam, façam uma aplicação por conta. Não faça. Tem aí, a própria internet nos dá vários exemplos dessa coisa por conta, dessa automedicação. Isso é muito prejudicial por vir, porque as pessoas ficam sequeladas. É uma coisa danosa mesmo. Não, eu busquei sempre
auxílio médico, eu me trato na AMIG, no ambulatório do Conceição. Então, lá eu tenho o endócrino, o psiquiatra, o Neuro? não, não, também, mas é só de vez em quando. Eu tenho, isso que a minha irmã é, cara, eu não esqueci não. Isso que a minha irmã é. Nutricionista. Absurdo. Eu tenho tudo lá, Legal. tudo. Inclusive a medicação, os encaminhamentos, tudo. Tá, tudo. e a medicação é algo que tu tem que tomar pro resto da vida? Sim. É? Sim. Tá, e mesmo tendo um acompanhamento, teve alguma, como é que chama? Não. Reação? Reação. Teve Sim. alguma reação? O que acontece na reação? Ela vai muito, por isso que a gente tem que ter um acompanhamento, porque ali tu vai estar tendo o teu médico, ele vai te pedir os exames e ele vai ali monitorando, que é de suma importância. Então, eu tive as alterações normais, que, por exemplo, uma delas é questão no corpo mesmo de pelo, baixa completamente da gordura, né? Então eu tive um emagrecimento, Secou. um emagrecimento substancial. A questão de pelos, também tem gente que normalmente negro não tem muito, mas tem um pouquinho. Vem barba, Sim, conhaque, bigode, né? sim. A gente vai, as suas formas físicas, elas vão ficando mais quadradas. Minha voz, vocês escutam um áudio aí de 2 anos, vocês acham que eu era uma gazela. Mudou muito. Mudou bastante. E vivo, né? Uma coisa. Sim. E aí, para manter, preciso. Qual é Senão a periodicidade todo mês? Como é que funciona? E aí que tá o detalhe, por que tu precisa do teu acompanhamento médico? Cada Porque pessoa. quem vai definir é o teu médico, juntamente com toda a avaliação que ele vai fazer. Acompanhamento do especialista é importante. Muito. Porque garante, eu, por exemplo, eu tenho uma questão de pressão, né? Que eu tenho que tomar cuidado. Que era uma coisa que me deixava muito nervoso, assim, porque antes de eu começar isso, eu tenho uma pessoa que fez muita diferença nessa questão, que eu tive uma namorada que era enfermeira. E ela começou a trazer algumas questões para mim sobre a minha transição, que ela dizia, já te percebeu que tu é diferente. Aí um dia nós conversamos, ela disse para mim, cara, tu já pensou que pode ser trans? E eu Ela que ligou esse gatilho. digo, que marca de massa é essa? Já tem várias marcas, né? E aí ela começa a dizer, não, mas tu sai com essa ideia da onde? Tu já te percebeu, tu já viu como é que tu fala, tu já viu como é que são as tratativas na tua casa, E aí ela traz vários elementos que eu começo a... Mas só ser gay não é suficiente, eu disse assim, pode ser, mas eu não sei se dá conta do que acontece de verdade. Tu tens um posicionamento diferente das mulheres. Diferente. Entendeu? Então é questão do posicionamento. Ok. Isso, desculpa, mas eu gosto dessa cronologia, né? Com que idade, mais ou menos, que Isso, chegou tá essa pancada na tua cabeça? Essa pancada eu tinha 46. 3 anos atrás. Nossa, é muito recente. Muito recente. E o que isso mudou na tua vida? Então, desde o momento que essa tua namorada, ex-namorada, falou, te abriu os olhos para o que realmente tu é. Às vezes era alguma coisa que faltava e quando veio e foi buscar, foi conhecer, foi saber exatamente do que se tratava, cara, é isso. O que mudou do momento desses 3 anos, né, onde ela te falou e tu decidiu, realmente, vou mudar, você é um homem trans? A gente não, ao contrário do que as pessoas dizem, vocês devem ter escutado, fulano virou gay, cara, a gente não deita do lado, Não vira. não existe isso, né? Vira. Isso não acontece. Só a ficha caindo. Exatamente. Mas eu começo a dar ouvidos a essa fala e fui buscar, mas por que será que ela diz isso? Onde é que ela se baseou? O que ela está vendo que eu ainda não vi? Sobre isso. O que ela viu que eu não estou vendo? Uhum. E aí eu comecei a buscar um pouco mais de informação e eu começo Foi se identificando. muito. Foi E aí eu bacana. começo a me dar conta de que, velho, Antes disso, tu te intitulava lésbica?
Cara, pois é, isso que eu tinha uma certa questão. Mas eu não assim. sou. Cara, porque assim, ó, eu ainda Mas é tinha, isso, é cara, isso, é é isso. isso, é exatamente isso. Legal. Não, mas Você essas tá brincando, tu meninas- gosta de... Então tu não sou. Mas é isso, Fabinho, era isso. Porque daí, assim, ó, coisas mínimas. E aí, por favor, não é machismo da minha parte antes que me condenem. Ah, às vezes eu vi as meninas, ai, pintava um. Estranho isso, né? Pra mim, assim, Aham, na tua cabeça, no teu Não, universo, na não. tua verdade. não é, não sabe? Aham. Algumas questões aí eu escutava dentro de, não tive muitas, mas nas relações que eu tive. Ah, mas eu não estou me relacionando com outra mulher, tu não pensa, tu não vê, tu não sente, tu não sei o quê. Eu Entendi. digo, cara, que mulher é essa menina? Não sabe? E aí eu começo a passar a olhar, e aí, tá, tô sendo insensível, não tô vendo não sei o quê. E aí a relação, eu começo a me dar conta que ela traz. Tá, mas olha isso. E aí eu começo a ver as outras relações, as queixas eram as mesmas. Aham. Te Ah, identificou porque- demais. Ah, porque tu não tem tal romantismo, não sei o que. Eu digo, cara, Mas que peso isso. saca? Que peso isso, cara. Entende? Não, mas aí, Isso. mas olha que libertador. Daí quando eu começo a me identificar, eu digo, tá, cara, porque eu sou assim, que na real eu não sou Não, igual. mas eu fico pensando o peso pra tu tentar te adequar. Ah, claro, Pra claro. tentar ser ali o que a outra pessoa Isso, espera, mas é. não é a tua verdade. Que louco isso, cara. Mas não, e assim, ó, e aí daqui a pouco, e a comparação, ela se dá em todos os níveis, né? Aham. Aí daqui a pouco quando chega que começa a pegar na questão assim da intimidade, eu digo, tá, só um pouquinho, e se não tá igual, porque aí tu te relaciona com os teus iguais. Aí se não tá igual, tá, mas se não te relaciona igual, as que eu tá, mas aí ali eu digo, bom, então, é uma coisa que não é. Aham. E aí faz eu começar a perceber que, bom, vamos tratar as coisas como tem que ser, vamos começar a se conhecer, né, gente? Quem sou eu na fila do pão? Uns 43 anos. Nossa, olha que coisa fantástica. E aí eu digo, bom, o que eu tenho que fazer? Né? Vamos lá. Aí eu me dou, estou fazendo um estágio numa instituição e me dou de cara com um grau de superioridade, né, de escalão de superioridade de chefia, que me pergunta, mas é necessário tu passar por toda essa transformação? É necessário tu fazer tudo isso? Já que, tudo bem, já se entendeu que tu gosta de meninas e tal, eu digo, não, mas não se trata disso. Bom, já que tu me fez essa pergunta, tu vai me dar o direito de te dar a resposta, né? E aí eu trouxe pra ela, fiz um lúdico, até foi querido, né? Trouxe toda uma analogia, fiz ali a questão da casa e tudo mais, para que ela pudesse entender que não adiantava eu só me intitular, eu tinha que fazer o acabamento. Tinha que ser, me olhar no espelho e dizer, Exato. bacana, Exato. tá? Esse cara aí é tu, Qualidade de vida, né? entende? E, gente, o que eu descobri? Que não era na minha cabeça, o mundo é mais afável com os homens, né? O mundo tem um olhar diferente. Porque assim, ó, eu enquanto eu transitava naquela questão lésbica e tal, eu ainda era visto, mas tem uma coisa feminina, então a gente pode, várias situações que eu já passei que me deixaram em risco, inclusive da integridade física. E eu como homem, não. É passável. Pode Tem, crer. tu entende? Pode crer. Saca? A gente falou sobre isso aqui no programa com a Ju Olsen, que ela tem um projeto lindo, que é as Lolas, que trabalha com as mulheres que passaram por vulnerabilidade, né, tiveram violência doméstica e tal. E a gente falou sobre esse assunto, da diferença entre a mulher sair agora aqui no portão e caminhar até o carro ali para pegar o carro e ir embora, e um homem sair daqui e caminhar até o carro. Mas aí a gente entra numa seara muito delicada. Hoje existe um movimento de muitas mulheres que, sei lá, recriminam o ato do homem querer proteger. Existe um movimento hoje que está bem forte, inclusive na rede social. Eu não preciso abrir a porta do carro para mim. Sabe?
Será que isso não tem uma ligação com esse movimento todo, na tua opinião? Fabinho, a gente tem uma mania de tornar genérico algumas situações que são, às vezes, falha na comunicação. Mulher, e assim, ó, volto a dizer, não é machismo da minha parte. Mulher, ela quer que o cara tenha um olhar, uma escuta pra ela. Então, por mais que ela diga que não queira, se tu sabe abordá-la, ela não quer mais. É a gentileza. Relação, né? É gentileza. Tu tá... Porque assim, ó, eu gosto, quem me conhece sabe, eu não sou um cara ciumento, eu sou um cara zeloso. Eu sou zeloso. Eu sou zeloso com todas as mulheres. Minha colega, hoje, a gente estava terminando o trabalho, e aí a professora chamou para fazer a avaliação, e aí eu mexi com ela, né? Disse, tá, vou terminar isso aqui pra ti, é legal, né? Não, mas eles são feios, se ela. Eles são feios, eu sou bonita. Ela, realmente, é bonito, é querido, é educado. Gentileza, gentileza. Sim. Você entende? Ontem, não, segunda-feira, o Fábio abriu a porta do carro pra mim. Aham, Né, Fábio? foi. Tu deixou de ter um por isso pra mim? Não, Não deixou? Eu adorei. Tem certeza? absoluto. Eu me senti, Júnior. Me Absoluto. senti. Nossa, abriu a porta. É que tinha estragado ali por dentro. Estragou a maçã por dentro. Aí, Cara, aí é uma outra coisa que a gente pode fazer um outro momento, a gente falar de masculinidades frágeis e legal. tóxicas, aí é outra questão, tá? Mas, voltando e retomando, eu te entendo no que tu fala, que o feminismo, infelizmente, ele às vezes é tratado de uma forma, do meu ponto de vista, equivocada, porque o feminismo não é contra os homens, é contra o machismo. É, mas muitas falam exatamente contra os homens. Pra mim, É olha, uma falta de entendimento, né? E uma revolta, talvez, né? Um sentimento de... Estou adorando as caras aqui. Não, cara, eu vejo assim, ó, eu vejo muito assim. Ok, se tu for estudar feminismo, entender o que é o conceito de onde veio, a causa é justíssima, né? Por conta nobre, é uma causa nobre. E aí, quando tu pega mulheres que querem entrar para o feminismo, mas não estudar, elas acabam pegando as dores dela contra os homens, né, ou por aquilo que elas passaram, e colocam como feminismo. E na verdade, não é. Ok, tuas dores é importante, teu aprendizado, né, mas tu tem que entender que o feminismo é a busca da igualdade, é a busca de ter os mesmos direitos, é a busca de poder fazer as mesmas coisas. Se é livre o ir e vir, a mulher tem o direito de ir e vir também, ser livre para isso também. E a mulher não é, cara. Mas aí tu acredita que um homem pode ser feminista? Eu acho que a visão masculina sobre o feminismo dá muito mais certo do que a da mulher. Eu acho que um homem pode ser Olha que feminista. doido isso. Eu acredito que um homem possa ser feminista. Por incrível que pareça, a minha frase pode parecer muito misógina, muito doida, assim. Pode até gerar, o Fábio é preconceituoso. Mas eu acho que a visão que os homens têm sobre o feminismo, homens que pensam, tá? Homens que pensam. Ela acaba chegando muito mais no âmago mesmo da questão do que o de muitas mulheres que estão lá, sabe, batalhando, pelejando e defendendo, porque, como o Rodolfo falou, elas pegam uma dor e aí tornam aquilo, foram os homens que nos causaram. Só um detalhe, eu só concluindo a questão de achar que um homem pode ser feminista. Eu acho que o homem pode ser feminista, mas não ensinar a mulher a ser. Ótimo. Eu acho que esse é um... Vocês têm filhos? Sim, tem. O filho é menino ou menina? Menino, 15 anos. Menino. Eu tenho os dois, eu tenho menino e menina. Tá. Tu disse pro teu filho que ele tem que namorar muitas meninas? Não. Tu disse pro teu filho que não. Por que não? Porque eu acho que é uma escolha dele namorar muitas ou uma. Sei lá. Eu não entende qual é a diferença de a gente. Porque assim, ó, a questão cultural ela é tão pesada, que ela não faz a gente perceber o quão a gente ultrapassa quando tu trazes a questão do machismo sobre o feminismo. Mas a gente é tão arraigado com isso que a gente não consegue muitas vezes ultrapassar. Porque, não, olha só, tu que tem os dois. A minha filha não fará determinadas coisas. O meu filho pode.
Ah, entendi. Né? Sobre esse ponto de vista, a gente precisa entender, não, gente, meu filho ele pode estar e deve cuidar-se para não fazer aquilo que ele não quer que a irmã dele sofra. No teu caso, as outras meninas. O meu sobrinho tem 8. E ele com 8 já disse, Bate, eu posso namorar bastante, né? Uma de cada vez. Eu digo, uma de cada vez. Uma de cada vez. Porque tu não vai ser mais homem. Tu não tem... O teu escrotal não tem 3 testículos. Sem contar que a logística também é prejudicial. Não vai por essa. Pois então, tem isso também, né, meu querido? Exatamente. Vamos contra se uma sogra já é complicado, imagina mais de uma. Não, mas aí que tá o grande detalhe, saca? Tu não vai ser mais homem pelo volume de meninas às quais tu te relaciona. Então é isso que a gente incute desde cedo. Então o feminismo, porque tem mulher machista em sua proporção Minha mãe era. gigante. Minha mãe era. Porque o machismo feminino, ele, no meu ponto de vista, ele nos gera mais dor. Porque o homem é intocável quando a mulher é machista. E ele é justificável por tudo. E aí uma frase que eu escuto na minha casa que eu não sou a favor. O filho é da mãe. Não, cara. Quem fez o filho foi a pai e a mãe. Por que a mãe tem que faltar ao serviço para cuidar do filho? Por que o pai não pode? Sim, legal. Entende? Aí fica muito confortável ele ser o mantenedor e só. Não, querido. Tu tem que ensinar esse cara a ter condicionamento para tratar bem a mãe dele, a avó, a namorada, as primas, todas as mulheres da volta dele. Minha mãe era uma mulher incrível. E ela falava assim, quer saber? Nós somos 8 irmãos. Dos 8, 6 são mulheres. Certo? E ela falava assim, quer saber como é que o teu namorado, como é que o teu crush vai te tratar? Olha como ele trata a mãe dele. Perfeito. E a gente tem um problema. Generalizar, às vezes a gente cai numa questão muito, talvez, senso comum. Mas tem coisas que têm a sua função e a sua justificativa. E uma delas é essa. Concordo. Tu observa. Se a pessoa é bom filho, eu tenho um professor de matemática que dizia essa frase da seguinte forma. Um bom filho vai ser um bom marido, vai ser um bom amigo, um bom funcionário. Só não sabia se ia ser um bom amante. Mas ele sabia. Né? Ele dizia isso. Mas é fato. É fato. E a gente tem muito a preocupar-se com a condução. Nós que somos referências para os filhos, sobrinhos, amigos menores, enfim, né? Os que estão por vir aí. Ô Júnior, essa onda de educador social, o que exatamente faz um educador social? Por acaso, olha a minha ignorância, me perdoa se eu for para um lado muito, muito burro. Mas isso que a gente está fazendo é, de certa forma, uma educação social? Cara, a educação social, a educação comunitária, a educação popular, ela é para além da sala de aula. Então, tudo que tu vai mover, onde tu vai trazer a pessoa para um entendimento, para uma consciência, para um aprendizado, ela é uma educação não formal, podemos dizer assim, tá? Que é aquilo que é para acontecer, no meu ponto de vista, quando tu coloca hoje em dia, tu leva a criança para a escola para ser educada. Não, a criança em casa tem educação, recebe a instrução na escola. Perfeito. Certo? Então, o educador social justamente é esse cara que vai para além da escola. Então, ele vai te trazer... agora eu vou condenar, já falei minha idade, já não tem problema. Mas é o cara que vai te trazer o SPB, é o cara que vai te trazer a cidadania, é o cara que vai fazer tu entender as relações. Tá? É o cara que vai te ensinar como tem que te comportar com as meninas. Faz os elos. Entende? Então, eu, por exemplo, como educador social hoje, eu atuo com população de rua, né? População vulnerável. Então, meu trabalho é um trabalho que vai ter que necessariamente tratar e versar sobre várias temáticas. Então, é muito para além do que eu quero saber se o cara sabe ler, por exemplo. Se o
cara é alfabetizado. Ali naquele momento, ele tem uma necessidade e eu tenho que atendê-lo dentro daquilo que está sendo... ele não está mais incluído naquele direito dele, está sendo negado o direito. Então eu tenho que fazê-lo acessar. O educador social traz toda essa questão, né, que é para ler. E nós somos educadores. No momento aqui nós estamos fazendo um trabalho de educação. Eu acho que Sem falsa modéstia, mas a gente está Mas eu acho que é um canal que nasceu para isso, trazer informação, como eu falei. A gente traz muitas histórias aqui relevantes, né? E é muito legal a galera que assiste, se identifica, vem junto, gosta, aprende, sabe? Então é um trabalho bacana que a gente faz. Eu não quero carregar esse título não, sabe? Eu acho que as pessoas... Acho que nas estrelinhas tá valendo. Eu acho que as pessoas... Não, o programa pode ser, eu não. Eu não quero essa responsabilidade para mim. Eu não sou um educador social. Não. Acaba sendo diretamente, não tem como. Não, eu te entendo, assim, não precisa ter responsabilidade. A responsabilidade, né? exatamente. Deixa a responsabilidade para quem eu Para quem assina ali, ó. Exatamente. O programa sim, porque a gente traz pessoas relevantes aqui que nos ensinam. Então eu estou muito mais no papel de aluno aqui do que... Boa. Eu gosto, cara. Eu te digo que eu entendi muito o que eu nasci para fazer. Né? Que é, além de comunicar, é buscar, aprender e repassar. Eu sempre digo, né? Eu tento ser o grande explicador das coisas. Isso é muito bom. Tem pessoas que sabem fazer e guardam. E qual foi o caso que mais te tocou, assim, que tu teve que orientar alguém chegou para ti e abriu o coração? Não precisa citar nomes aqui para não precisar falar, né? Não expor ninguém. Deixa eu aproveitar, então, um hiato, Rodolfinho, só para ele poder pensar bem na história, tá? Porque a gente está no Instagram. É verdade. A gente não faz live no Instagram. Né, Rodolfo? Não, depois eu vou apreciar aquele. A gente faz no YouTube. Pode deixar para ti. Sim. E hoje a gente está aqui no Instagram, as pessoas estão entrando, estão saindo, porque não estão acostumadas a nos ver no Instagram fazendo live. Exatamente. A ideia era abrir a live só para falar por que a gente não está no YouTube. Mas aí o papo, fluiu. Certo? Aos nossos patrocinadores, nosso muito obrigado. Chegou aqui, ó, Crestani Food, Crestani Hamburgueria. Chegou aqui Tatakai Sushi, Rodolfinho Queiroz. Delícia. Para complementar a nossa mesa, que já estava maravilhosa com Cardinal e com Fonseca Bebidas. É verdade. E um agradecimento também a todos os nossos patrocinadores, inclusive, daqui a pouco eu vou citar mais a fundo cada um deles, mas Centro-Vet dos Açores. É verdade. Que entrou hoje, né, estreante hoje aqui, porém não está, os logos, vocês estão vendo, né, a nossa estrutura está prejudicada, os microfones não estão conectados, porque realmente deu um problema no nosso notebook que faz as transmissões. Então, a gente pede primeiro 1000 desculpas, Foto Acrílico, nossa grande parceira também, veio trazer, né, o nosso mimo para o convidado. Vai ter presente. Vai ter presente, vai ganhar presente. Mas o nosso mais sincero pedido de desculpas para vocês por não entregar a qualidade que nós sempre entregamos todas as quartas-feiras. Hoje foi um caso que realmente fugiu de total controle nosso. É a primeira vez. Mas estamos aqui. E é isso, Fábio? Acho que sim. Quer falar alguma coisa? Não, eu já estou... Agradecimento aos patrocinadores especialmente. Obrigado. Agradecemos, depois apreciaremos sem moderação. O pessoal da Vida Contabilidade tem com a gente. Obrigado, Michel, por estar assistindo. A Day Abreu, lá da Cardinal, está com a gente também, que acabou de entrar. Esse bate-papo com o Júlia, embora ele seja denso, vamos dizer assim, né? Não tem que ser, não precisa ser. Mas eu não sinto, sabe? Essa carga e essa que tu sente, eu não sinto. Mas eu não estou mais sentindo. Para mim, claro, obviamente, eu tenho o medo de errar, né? Eu tenho esse medo de errar. Mas quando eu erro na forma e não na intenção, sabe? Porque a minha intenção é a melhor possível, é realmente te conhecer, tratar bem, e teve cada coisa que tu falou aqui que eu me arrepiei, sabe? Porque eu acho muito, muito gostoso, cara, ver alguém que foi ao máximo para se encontrar, sabe? Ao máximo para, assim,
esse sou eu, isso sou eu. E, pô, aos 43 anos de idade, sabe, conseguir olhar no espelho e falar, isso sou eu. Cara, eu acho isso muito fantástico. Porque eu não me encontrei ainda, sabe? Eu, nos meus 37 anos, eu não me encontrei ainda. Às vezes eu me olho e falo, cara, quem sou eu? Então, eu me arrepio com a tua história. Então, muito obrigado, mais uma vez, por estar compartilhando com a gente aqui. E queria saber exatamente, pessoas que chegam até ti, exatamente por tu ser uma referência, né? Momentos que te causaram emoção e que te marcaram de tu poder estar trocando essa experiência, trocando essa ideia. Se tu tiver um caso para nos contar, por favor. Saiba que o que foi dito aqui foi registrado, né? Tá. E eu não falei em muitos lugares, não. Foi aqui mesmo. E me recebe com comida e bebida, eu sempre recebe, me vendo, sabe? Cara, eu fui fazer uma fala. Primeira vez que eu entrei na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, fui fazer uma fala. E aí, sobre, né, questão trans. E as meninas que me conheciam, que me contrataram, inclusive um beijo para as meninas da Tesoura. Beijo, meninas. E o pessoal lá é bastante contido, né? É um povo que a gente sabe, né? O povo de LGBT é muito sofrido, a gente sofre, né? Uns percalços, né? A sociedade nos olha com certo receio, enfim, a gente não tem muitas oportunidades. Então, tu tenta ser quem tu é, para ver se eles conseguem ver em ti a possibilidade de furar essa bolha, né? de insegurança, essa coisa de ficar sobre o muro, ou muitas vezes ficar em guetos, que a oportunidade muitas vezes ela não vem, trabalho, enfim. Ok. Eu fui pensando naquilo, né? Vamos falar, né, de uma forma descontraída, que é como eu sou, quem me conhece, vocês não me conhecem agora, não vendo como é. Cara, eu cheguei lá, uma diversidade no público, tinham alguns refugiados e o povo todo de LGBTQIA+, PN, essa letra, monte de letra que eu esqueci. Aí, cara, tinha um menino de Goiás, Paradinos. E ele já estava falando sobre saúde da população LGBT. E aí trazendo as falas, né, os recursos, como é que a gente faz, como é que a gente fazer, o que pode ser, né, buscar enquanto sistema único de saúde, enfim. E eu finalizei a fala e me pus à disposição para falar ali, para quem quisesse. E esse menino sai, assim, ele ficou o tempo inteiro, nós fizemos assim, eu gosto de, quando eu falo, eu gosto de fazer um círculo, né, não gosto dessa coisa, sim. poder, né? Sim, todos interagem. Exato. E ele saiu do cantinho, assim, fez a volta. E eu falei com ele, educadíssimo. Falei com uma, tirei foto com uma, tirei foto com outra, daqui a pouco, posso falar contigo? Pode. Ele me chamou pro canto, ele foi pro canto. Cara, eu preciso primeiro te agradecer. Eu fico pensando, será que eu conheci esse cara de vontade? Não tô lembrando. Porque eu tenho isso, né? O Covid me deu isso, né? Quem não, né? Quedas de cabelo e faltas de memória. E aí eu digo, caraca, esse rapaz do lugar. E eu quero te agradecer por tu fazer eu entender que o meu propósito é ser quem eu sou. Ah, cara. E eu senti um soco no estômago, né? Eu digo, meu Deus. E ele começou a contar a história dele. Eu não vou contar a história dele pra vocês, né? Claro. Mas por fim, ele disse assim, ó, eu tava indo embora. Eu digo, indo embora? Tu ia pra onde? Eu vou pra minha terra. Eu digo, mas tu não viesse pra cá pra estudar, pra trabalhar e tal? Mas eu tô sozinho aqui. Não tá mais. Sim. Agora não tá mais. Porque é sobre isso, cara. A gente precisa poder. Eu tenho uma mentora maravilhosa, que vai ver essa live, ela é Lúcia Vidal. Ela sempre me traz assim, a questão de a gente ter amorosidade. A gente se fala um pro outro, né? E a gente se diz que se ama, que é sobre isso, cara.
Isso aí. Porque quando tu consegue atingir um nível que tu consegue saber quem é tu na fila do campo, tu vai vivendo e as coisas e não é assim, guris, não é fala de quem tá no estágio da vida que já tá mais tranquilo. Não, porque quando tu realmente consegue saber quem tu é, te encontrar, as demais coisas, tu vai fazer uma avaliação. Isso tu vai querer? Tá. Isso tu não vai querer? Ok, tu deixa. E a vida tem um significado para ti diferente. Acordar de manhã, saber o que tu vai fazer, por onde que tu quer ir, o que tu quer fazer. As tuas escolhas, elas são mais acertadas. Perfeito. Saca? E assim, ó, não é aquela coisa de ludicidade, a vida é cor-de-rosa. Não se trata disso. Se trata de saber que tu vai ter o teu boleto para pagar, tu vai ter os teus filhos para criar, tu vai ter que dar conta da tua esposa que quer uma atenção diferenciada, se tu tens pais e mães, pai e mãe, tu vai ter que, né, ok, mas saber que é que assim, ó, cara, tudo isso é maravilhoso. Exato. Se o Cajinho estivesse aqui, ele falaria que tu tá com a armadura certa para ir para as batalhas, né? Isso, é a fala dele, exatamente. É a coisa do Cadinho. É a coisa do Cadinho. É a coisa do Cadinho. Tu tá com a armadura certa para ir para a guerra, mano. Porque é exatamente isso, pô, tu tá indo para tuas guerras, né? Todo mundo tem. E tá vestindo uma armadura que tu sabe que é frágil, tu tá usando uma armadura que vai quebrar a qualquer momento. Então, a partir do momento que tu tá com a armadura certa, tu se sente mais forte, se sente mais confiante e vai sem medo. Cara, a guerra é diferente. E as conexões são diferentes, cara. Por exemplo, como eu disse pra vocês aqui no nosso backstage, né? Um tempinho antes de começar. Não existe acaso pra mim. Existe propósito. A gente tá aqui tem um propósito. Tudo isso tem acontecido. Não me pergunta o que é. A gente vai saber depois. Exatamente. O propósito não se questiona, né? Se vive. Eu tenho muitas dúvidas. Bora. Eu quero saber assim, com relação a termos, tá? Falas, porque é algo que também vira uma chave dentro da cabeça a partir do momento que tu faz essa transação também, né? O que tu Transição. Desculpa. Transação é de dinheiro. Transição, perdão. O quê? Transição. Como é que tu faz essa transição? Com relação a termos, né, e os pronomes, né, e tudo mais. No momento que tu fala assim, eu sou assim, tá? Como que muda isso na cabeça da pessoa também? Dizer assim, eu sou bonita? Não, eu sou bonito. A partir de agora, eu sou bonito. E eu começo a usar o bonito, sabe? E eu começo a usar esse nome, essa fala, né? Essa forma de falar. Pra tua cabeça, assim. Antes tu falava errado, agora eu consigo falar certo? Como é que é isso? Não, cara, eu sempre, por incrível que pareça, esses dias eu tava me lembrando como é que eu me pronunciava. Eu sempre me pronunciei na terceira pessoa. Sério? Eu nunca me pronunciei em gênero, ele ou ela. Hoje eu sei que eu sempre no masculino. Tá? Sim. Vocês não têm noção quanto foi uma sensação inenarrável quando eu cheguei no posto. Primeira vez, o cara olhou pra minha cara e disse: o senhor quer quanto de gasolina? Eu digo: enche o tanque, querido. Muito senhor. No crédito, mas enche. Cara, não tem noção. Ai, que coisa mais, sei lá, nada a ver. Gente, vocês não fazem ideia do que significa isso. Porque eu sempre me tratei na terceira pessoa. Né? E hoje eu consigo. Sempre out, sempre fora. Louco, né? Sempre me vendo, né? Sempre me observando. E hoje, velho. E legal. É isso. Essa é a palavra, Fabio. Essa é a palavra correta. Pleno. E as questões legais, documentos e tudo mais. A gente entrevistou aqui o Wagner Oliveira, que é um advogado que trabalha, né, na causa LGBT. Isso, presidente do Comitê de Diversidade da OAB. Um queridão. Conhece? Entrevistamos ele aqui e ele falou que essa questão do nome, né, de legalizar, né,
Tu já fez esse processo também? Sim, eu passei por uma coisa que, infelizmente, algumas pessoas LGBTQIs, elas passam, que é a carteira social, que social acaba sendo um constrangimento, porque ali tu tens o nome do batismo, né? E o nome com o qual tu te intitula. Então, muitas vezes, pelas tratativas e a falta, muitas vezes, de conhecimento, muitas vezes de entendimento. De interesse, de entender. Aí tu, né, não quero ser tão radical, porque senão vai dizer Mas que existe, existe. né? Dificulta. Uhum. Eu não passei por isso. Eu já automaticamente tive um auxílio, inclusive, da nossa coordenadora de diversidade e sexualidade aqui do nosso estado, que me auxiliou. E eu tenho auxiliado muitas pessoas, todas que me pedem, querem, eu encaminho, eu ajudo, eu vejo como é que a gente pode assessorar para fazer, dar o encaminhamento da documentação. A gente consegue fazer a documentação, hoje não precisa mais liminar, tu tem que apresentar uma série de documentos que em sua maioria tu retira na internet, tá? Que é para tu poder fazer essa troca. E eu não precisei, porque eu já troquei o meu nome através da minha certidão de nascimento. Então eu tenho hoje a documentação oficial, né? Não tenho carteira social, não. Meu documento é meu documento. Fiz troca, né? Hoje eu acabei de fazer as últimas trocas que eu fiz ali no cartão de passagem. Então, o Júnior civilmente já existe. E por que Júnior? Então, Boa, tu estava aguardando essa, né? Desde que tu falou Júnior Nascimento. Por que Júnior? Pode escolher, né? Júnior, claro, pode escolher. Júnior, eu ia botar, tem um projeto. É por causa do filósofo? Não. O Júnior do filósofo? Não. Podia ser. Podia. A vida inspirada. Eu sou assim, rapaz. Tempo inteiro 220 de pensamento idiota. Olha que maravilha. Cara, eu tenho um pessoal que desde o início que me acolheu sempre foi mais velho, né? Uma galera que era mais velha, uma galera LGBT que era mais velha, e nós íamos, eu vivia muito com elas lá. E desde o início eu chegava lá, eu era o mais novo sempre. E eles eram todos já mais veteranos e tal, então eu sempre fui o Júnior. E eu queria pôr um nome, cara, que significaria muito pra mim, que seria Agbará, que eu tenho um projeto que eu faço parte quilombista da galera do Pernambuco, um abraço Pernambuco. Vai, Pernambuco. Que lá a gente se renomeia através da ancestralidade. Olha, né? que fantástico. E aí eu ia pôr Agbará, mas aí eu achei muito forte. E Júnior já é uma questão da galera me chamar por ser o menor, e Júnior por causa do meu pai, né? Eu queria fazer não pôr o nome do meu pai, para não entrar em maiores questões com a minha mãe, minha família e tal. Entendi. Aí eu, Júnior por conta disso, ser Júnior do meu pai, e Júnior que a galera já me chamava. Júnior do caçulinho ali. Do Tá. menor, Legal. ficou Júnior, um nome fácil, um nome que eu sempre me identifiquei, porque antigamente, olha só como são as coisas, né? O menor me chamavam de Júnior. Ah, é? Sim. Já tava Tava ali. parecido com meu pai. Já né? tava ali. Foi do meu pai. Então, aí ela, gostei sim, ficou uma coisa muito Fácil. Certo. Na cabeça de um trans, como funciona a questão da antiga identidade? Cara, isso é muito pessoal, porque assim, eu não tenho problema com o meu nome anterior. Né? Por exemplo, tu tens aí pessoas que têm até com disforia com nome. Né? Eu não tenho problema com o meu nome anterior. Tá? Inclusive é um nome que, né, ele, apesar de ter A no final, ele é um nome legal, assim, ele é um nome muito bonito. A minha mãe ainda estava falando esse fim de semana sobre isso, né, que os nomes lá de casa foram bem escolhidos, muito bem escolhidos. Mas é porque é identificação. Tanto é que no Facebook eu tirei o A, ele ficou como o tal do Todes, esse aí. O Todes. Mas enfim, não tem problema com o meu nome. Mas é que pra mim, hoje, como diz a Maria Lúcia, nasceu, o Júnior nasceu. Nascimento. Ó, Eles iam ligeiro. A Praça Nossa vai chamar. mas eu não tô me referindo, Júnior, a um nome. Eu
falo da antiga vida, de como as pessoas viam, de como tu se via. Então, porque o que acontece, Luiz? Assim, ó, vocês conhecem o Júnior. As pessoas que conheci hoje, eu tava falando com a Mayara disse assim, sabe que eu faço uma ginástica para não te chamar do nome antigo. Eu digo, Mayara, como é que você sempre me enxergou? Um homem, tudo certo. Mesmo Para que algumas pessoas, para algumas pessoas que eu percebo, tá, que elas têm essa disponibilidade de querer, né, Sim. estar assim. Mas para quem te conheceu desde sempre, também tem que fazer essa mudança. É mais difícil. Não, eu sou super compreensivo, tá? Mas só que ao mesmo tempo eu sou compreensivo, mas eu fico pensando assim, ó, tem uma senhora, tá, que é a Dona Leda, que é a mãe do seu Hamilton, que é o... Beijo, Dona Leda. do céu, que eu vou lá no sítio sempre, que a minha mãe quer ir, eu vou levar ela no sítio. A Dona Leda tem 93 anos. A Dona Leda me conheceu com o nome anterior e sempre me chamou de ele e me chama de Júnior. Com 93. Uhum. Então, às vezes, como é que... Por isso que eu te digo que é muito particular e eu percebo e consigo avaliar quando a pessoa tem a disponibilidade para isso, tá? De entender o que é importante para mim. Assim como eu também faço essa reflexão, tá? Eu entendo o quanto é difícil para quem, por exemplo, a vida inteira me conheceu com o nome de batismo. Uhum. Né? A minha tia, por exemplo, que tem todos os 60, 70 anos, também, mas também me chama de Júnior hoje, de meu querido, de meu lindo. Então, ela entende o que é importante para mim. A compreensão de ele e ela, minha visão, certo? A compreensão de ele e ela, ela acaba a dúvida a partir do momento que conhece a pessoa. Mas a dificuldade realmente é para quem conhece antes, né? Mas ao mesmo tempo que conhece ele, no meu caso, tá? E a gente tem, por isso que eu te digo, na cabeça do trânsito, a gente não pode generalizar. Claro. Aí é muito particular, desse. né? Não, mas é que é bom para esclarecer, assim, ó. Quem me conheceu na tenra idade, eu nunca fui diferente disso, cara. Entendeu? Então o nome até às vezes ficava inadequado. Tem uma amiga minha, uma grande amiga minha, beijo Giza, a Giza sempre disse, tem alguma errada, como eu me relacionava antes, né, com esse meu noivo, tem alguma coisa errada nessa relação. Tá invertido, eu acho aí. Ela dizia isso. Então, tu imagina, as pessoas já sabiam, já conheciam, então não foi uma grande... Não teve choque. Não teve choque. A pessoa aconteceu. Não, gente, quem me conheceu, quem conviveu comigo, eu não trago, né? Tem meu primo também, o Rafa também, sempre disse pra mim quando aconteceu, que a família foi um evento, né, quando aconteceu. E ele, cara, tá tudo certo. Tem pessoas que, eu vou enterrar o meu passado. Né? Vou enterrar o meu passado. Não quero nem que, sei lá, todo mundo tem que esquecer. É muito difícil isso. Não tem como, cara. É que é construção, né, Fabinho? Porque assim, ó, eu já vim nessa minha... E, cara, uma coisa eu vou te dizer, nós temos que nos aceitar. Porque quando tu te aceita, Perfeito. a coisa consegue aí fazer esse processo. O pessoal acompanha contigo. Acompanha, como eu digo, gente, quando acontece assim, eu não consegui ainda, alguém pede desculpa, me chama pelo nome de batismo. Gente, tá todo mundo nesse processo, tá todo mundo transicionando. Que legal. Sim. Transicionando. Transicional. Transacional. O Vinho Fonseca. A gente aprende, né? Vinho Fonseca. E mesmo assim, ok, agora, né, nesse momento de agora, qual é Júnior Nascimento está aqui. Existe ainda pessoas que não te conheceu antes e te conhecem agora e tipo, não entendem se é homem, se é mulher, se confundem, tratam de forma errada. Isso ainda acontece hoje para ti ou não? Depois que tu fez essa transição, isso passou a não acontecer mais? Assim, bem menos, né? Bem menos, assim. Uma coisa que esses dias aconteceu muito interessante, assim, ó. A pessoa teve uma atitude achando que iria me ofender se me tratasse ou me visse como mulher. Eu não tenho problema com isso. Uhum. Não acho problema nisso. O problema é tu achar que tu vai me ofender.
Mais ou menos isso que se trata. Assim. Como é que foi essa situação? Não, a pessoa ficou, mas tu é mulher, tu é homem, o que acontece? Ela se sentiu assim, sabe? Assim? Sim, porque achou que eu sou muito masculino para ser uma mulher, ou muito feminino para ser homem, isso. Sim. Não falou nenhuma novidade do que tu viveu na vida. Né? Por isso que não te impacta, né? Não, exatamente, eu não me impacta. Mas aí também vai muito assim da ignorância, né? Da parte da pessoa do outro lado. Vocês não viram o Bruno? Exatamente, é o que eu ia falar. Ah! Tu viu essa cena do Bruno Marrone? Não, cara. Ele estava sendo entrevistado por uma mulher trans, que é uma repórter da Rede TV, se eu não me engano. E no meio da entrevista, o Bruno perguntou para ela se ela tinha pau. Como assim? Ao vivo. Ela para, né? Como assim? Para muitas pessoas assistindo, ele fez essa pergunta. E ela, como assim? Deu uma risadinha. Pau, tem pau? Assim, cara. Assim. E aí a gente conversou e tal. Isso viralizou. Ela gravou um vídeo dizendo que nunca tinha se sentido tão humilhada, né? Porque estava fazendo o trabalho dela. E o Bruno fez um outro pedido de desculpas, dizendo que foi indelicadíssimo, que foi errado, que ele, né, não estava com os amigos dele, com os brothers dele para estar fazendo esse tipo de comentário, de brincadeira, de piada. E, bom, ele tentou emendar, mas não... Enfim, é isso que acontece. Às vezes, por ignorância, a pessoa te faz perguntas. Aqui a gente está num programa de entrevista, aqui a gente está para te perguntar. Mas fora de contexto, né? Chegar e te fazer perguntas da tua intimidade, fora de contexto, como tu lida com isso? E qual a tua opinião sobre esse episódio do Bruno do Marrone? Eu vindo de quem vem, tá tudo certo. Canta pra mim. Eu acho que, né, não tenho muito o que se dizer. Não, mas ele tem gatos com o próprio Marrone em live, né? Cara, mas ainda estamos. E aí é um outro podcast que a gente pode fazer, essas masculinidades que tem que ser trabalhadas, né? Não entendo, assim, o cara, para ser isso, ele precisa ter determinadas atitudes para justificar. Mas tá. Com relação ao Bruno Marrone, é isso. Eu não tenho muito o que dizer desse cara. Quem é? Pronto. Velho, o que acontece muitas vezes? As pessoas, elas se sentem, às vezes, intimidadas. Né? Dos dois lados. Nós, das pessoas. Então, a ignorância, quando tu fala da ignorância, Rodolfo, eu entendo que tu ignorar a informação é uma coisa, tu não tê-la é outra. Né? Então, como é que a gente faz? E aí vai aquilo mais ou menos onde tu colocasse ali. Eu não preciso gostar. Tu não tem que gostar. Tu precisa ter o entendimento de que existe. E nós vamos trabalhar com uma coisa chamada diversidade. E é uma coisa que eu sempre falo muito em casa, e quem me conhece sabe. Gente, realidade é uma coisa inúmera, é uma coisa sem precedente. São muitas. Né? Então, em casa eu não digo para as crianças assim, é errado ou é certo. Eu sempre digo, pessoal, aqui funciona de que jeito? Aqui, casa, como é que funciona? Como é que é? É aqui. Lá é outra regra. A regra aqui é essa. Justamente para a gente poder criar pessoas que entendam o diferente, que consigam perceber que não é porque tu não vive, não é porque tu não vê, não é porque tu nunca ouviu falar, que não exista. Isso aí. É sobre isso. E o fato de não falar sobre também não vai fazer desaparecer. Não, exatamente, não vai fazer desaparecer. Não gosto daquilo ali, mas se eu não falar, acho que vão desaparecer. Vão sumir. E aí criam essas questões, né? É a minoria. Não, a minoria eles são minorizados. Diferente. São as palavras, o português é maravilhoso, né? Eu digo na casa, estou conhecendo português, estou amando o português, cada vez mais. Então, representação não é representatividade. Entende? Então, quando tu trazes assim, mas como é que faz? Ou a situação coitada desta moça que passou por esse detalhe, que estava fazendo o trabalho dela, né? Que não estava ali se expondo ao ponto de
saber como a gente está aqui, vocês estão querendo saber da minha vida, eu me propus a isso, está tudo certo, porque a gente combinou, que como eu digo, né, o combinado não sai caro. E ainda paga a lanche. Ainda, olha que maravilha, tá comida, coisa boa. Então, a gente precisa entender uma coisa que é, gente, tu não tá querendo falar agora, não quer dizer que tu não vai ter que lidar com isso daqui a pouco. Sim. Tá? Então, assim, ó, é tão legal quando a gente consegue perceber, bom, onde é que está o limite? E aí onde eu sempre falo, né? Equilíbrio é tudo, gente. Equilíbrio é tudo. E não é um julgamento do outro, porque eu, na minha posição hoje como profissional, se eu fosse julgar, cara, eu não faria o que eu faço. Porque a gente tem um universo muito ali de escolha. Mas eu não posso entrar no mérito. Tá, mas se tu escolheu por que eu tenho ou devo. Não é essa a questão. É para além disso. É uma situação que ali se instaurou e está faltando ali naquela situação determinadas questões que têm que ser tratadas com o olhar do profissional, porque a gente está ali. Perfeito. E é sobre isso. Então, sabe, eu não posso, cara, simplesmente fazer um julgamento no alto da minha condição de... Né? Porque nós vamos estar trabalhando com coisas chamadas privilégios. E como a gente falou um pouquinho antes, né? Sendo homem, branco, hétero, cis, de uma certa forma com uma condição que te trouxe a tu estar aqui. É a tua realidade. Não vai ser a tua, que não foi a minha. Sim. E não quer dizer, não isenta as nossas realidades. Nós estamos lá nesse escopo. Então, o que eu busco na minha vida? É fazer com que as pessoas entendam essa diversidade. Que quando tu começa a ver, e é um absurdo, cara, às vezes eu fiquei muito tempo na Serra, morei na Serra um tempo. Eu cheguei lá e vi as pessoas assim, eles me olhavam, porque eu sou muito retinto, né? Eu sou preto. Retinto. Retinto, coisa não é mais preta assim. Mas retinto, que tem o colorismo aí, que também é um outro cloud. É uma retinta, eu não tinha ouvido ainda. É retinto, sou preto retinto. E eles olhavam assim. Só faltava passar a mão assim, fazendo amizade de chocolate. Ele da Floribal, né? É isso, mais um pouquinho. Olha só, olha que da Floribal tô falando, Que sacanagem. mais ou menos esse cara, mas brincadeiras à parte, é mais ou menos nessa pegada, porque aí assim, ó, tu imagina eu num universo de, sei lá, na minha volta ali, eu tô falando, sem exagero, tá? Mais, na minha volta onde eu morava, mais de 50 pessoas, porque tinha um quilombo, uma rua, atrás, assim, mas era um pouco distante de onde eu morava. Eu morava atrás do campo do Taquarense. Imagina eu não, na minha volta, assim, só pessoas brancas, ou não negras. Sim. Em qual cidade? Tá claro. Taquara. E lá, pasme, eu não tive um episódio de homofobia. Tive episódio de racismo. De homofobia. Eles entendiam a minha relação, que eu era casado, né? Eles entendiam a minha relação. Casado com um homem? Não. Nessa área? Não, com mulher. Eu sou gay, cara. Mas tu teve uma relação com homem? Não, o que eu tive naquele momento que eu tive lá, eu estava num outro momento. Tá. Lá atrás. Tá, É beleza. pra tu entender. Eu não assim. sabia. Desculpa. Desculpa. É que eu gosto da cronologia dele. Ele tá nessa hora agora. Não, tá. era. Não, mas eu tinha que falar, né? Porque eu queria saber. Eu casei com um homem de cabeça. Ah, tá, beleza. Casado. Não, homem de cabeça. Hoje, Sou viúvo, na verdade. Sou viúvo. É mesmo? Sim, nossa, eu falei isso pra vocês. Isso. Sentimentos. Essa esposa que te... Lá de Taquara. Não, ela era daqui e nós fomos pra lá. Ah, mas foi ela que Estamos 10 anos te juntos. falou sobre a questão do trânsito? Não, foi foi ela. essa namorada que eu tive agora. Muitos namorados. E Aí, Agora como namorando? é que eu não vou me perder, né? Solteiro. Tá solteiro agora. Como é que eu não vou me perder, né? Esses dois namorados dele. Uma de cada vez. boa, família, viu? Boa, Rodolfinho, tá me trabalhando. Não me ajuda, né? Não me ajuda. Não me ajuda, pode cada vez. Não, assim, ó, eu tive esse lá, pra tu entender, ó, isso é na adolescência, né? Esse menino também se descobriu junto comigo, praticamente. Isso foi na adolescência. Que agente que tu foi? Então, cara.
foi um agente para se descobrir também. É doido. Sim, exato. Tem muito homem hétero Hum, que tem medo de quando separar a mulher com uma mulher. tem. E eu vou dizer pra ti, vai acontecer. Sabe por quê? A demanda hoje está muito alta, tá? E os caras estão preguiçosos. Os homens estão preguiçosos. Porque eu brigo assim, ó. Eu brinco, cara, no meu tempo, pra tu dar uma bandinha, tinha que se levar pra comer uma batata lá em cima nas jogadas. Vocês não são dessa época, vocês não vão saber o que é isso. Sim. Aí daí tu ia dar uma banda, levava no cinema, não sei o que, ainda corria o risco de não acontecer nada. Hoje em dia tu tá na festa, chumbado, e elas chegam e te convidam pra ir pra casa delas. Gurias, não me levam mal, mas é isso aí que Não, mas a realidade é essa. Então, o homem não tem mais a coisa de ter que ter o galanteio, o camarada não tem mais que fazer esforço para fazer alguma coisa. Saca? Por quê? E assim, não é generalizar, mas eu antes de, quando eu fiquei fora do mercado de trabalho, eu me virei nos 30, né? E uma das coisas que eu fiz foi trabalhar na noite, de segurança. Cara, eu via coisas surreais, assim. Teve um dia eu tô na porta do banheiro. Olhei a menina e digo, deixa eu fazer uma pergunta. É assim mesmo que acontece? Ela ficou me olhando. O que, tio? Eles chegam assim, sem falar nome, sem botar um ralo na boca, sem nada. Ela ficou meio assim, me olhando com uma carinha. Eu digo, vocês estão completamente sem critério, né? Esse comodismo masculino se tem por conta realmente da facilidade, né, que os aplicativos de celulares de relacionamento trouxeram. Eu acho que foi uma grande mudança. Eu acho que talvez não seja esse o ponto, mas o Tinder, né, Inner Circle, Badu, essa parada toda que veio, quando veio, acabou facilitando, né? Tinder hoje, pelo que me falam, eu não tenho Tinder instalado, mas pelo que me falam, é um aplicativo para transar. Tu entra lá, troca meia dúzia de palavras, se encontra e transa. Então a facilidade que se tem com relação a isso acaba exterminando com esse romantismo de conquista. Mas eu vou mais para a linha do Júnior. A questão da facilitação que muitas mulheres, pela escassez, acabam oferecendo. Cara, a gente que é negrão não faz isso aí, cara. Escassez, cara. Escassez. Os caras estão tão escrotos. Assim, a gente que é negrão não tem esse negócio de Tinder, não, querido. Essa coisa, não funciona esse negócio assim. Mas pra mim, assim, o que eu quero dizer, cara, é que, por exemplo, assim, tu imaginas assim, ó, esses tempos, eu fui num samba, a pandemia passou, que eu fiz, né, no meio de pandemia, eu estava recluso completamente, né, porque tem uma mãe com 60 anos, tem criança e tal. Quando eu voltei, assim, um pouco mais ainda, também, muito suavemente, mas quando eu comecei a voltar, eu fui num samba na Cidade Baixa, e tava ali observando e tal, e aí eu perdi o time, né? Daí eu fiquei solteiro, me separei, eu tava, né? Claro, destreinado. Completamente. Destreinado. E aí eu... Sem ritmo de jogo. Completo, mas rapaz, ritmo não tem ritmo, né? O cara volta de lesão, tem que jogar umas partidas fortes, né? Cara, eu tô parado, aí daqui a pouco assim eu observo, tô observando o andar, esse movimento. Mas sem problema nenhum. Ei, vamos dançar? Vamos dançar. Eu já fiquei tipo, de repente. Agradei. Essa aí, eu me sentia. Essa aí tá, daqui a pouco, outra. Vamos dançar. Às vezes estão se desprendendo. Tem que ficar no canto esperando o cara. Mas sabe por quê? Não, queridão, é porque os caras se voltam meio aquele monte de macho ali na volta, botam um balde de cerveja, ficam se entorpecendo, e elas querem dançar e eles não saem pra dançar. Tu vai num lugar onde tem dança, as mulheres que estão ali, elas querem dançar. E aí os caras não aprendem a dançar, né? Os caras não são capazes nem de escovar os dentes. Rodolfo falou pra mim, Fábio, a gente tem que botar um nome de causa no programa. E aí vem essa discussão do pós-GR. E eu falei, cara, isso vai trazer problema pra nós. Isso vai dar ruim. Aí ele falou assim, Fábio, a gente tem uma ideia de macho, de homem, muito diferente do que está sendo pregado na rede social hoje, né, nos Instagram da vida.
Então é uma oportunidade de mostrar qual que é o nosso modelo do hétero top. Sabe? Que é esse cara que escuta, que é esse cara que se coloca no lugar, que é esse cara que faz diferente, que pensa na mulher. Ele falou, né? Quando dá prazer, tem mais prazer. E é fato. O Rodolfo está aqui que não me deixa mentindo. Essa foi a nossa conversa sobre o nome do programa. Temos desafios, temos preconceito, temos. Mas o legal, Júnior, é desconstruir a ideia errada, mas não só desconstruir e mostrar, olha só como a nossa sociedade pensa errado, inclusive do nosso programa. A nossa ideia é mostrar a ferida, mas também tratar essa ferida. Entende? Com casos como o teu, com casos de empreendedores aqui da nossa cidade, que vêm aqui e contam como começaram do zero muitas vezes seus negócios e hoje estão aí prosperando. Às vezes é uma fala, às vezes é uma frase que vai dar um start para alguém que trabalha de lá. Sim. E, cara, é muito importante a gente entender, assim, que as coisas acontecem por conta do movimento que tu dá, o que tu faz. Né? Então, nós moramos numa região onde o estereótipo masculino ele é muito, muito próprio. Inclusive, a gente tem também, de uma forma bastante caricata, podemos dizer assim, né? Eu macho Pelotas, né? Então, até nessa questão. Mas, hoje em dia, tu falar, por exemplo, de masculinidade, o que tu entende? Porque daí nós vamos entrar, mais uma vez eu trago, porque vocês vão ouvir falar sempre, porque é a minha pauta, a diversidade. A masculinidade do homem branco não é a mesma do homem negro. A questão das relações, dos afetos, é diferente. E aí nós temos mais um outro recorte, que é estarmos no sul. Sim, exatamente. Né? Como é que é a questão afetiva para um homem gaúcho? Se é que existe. Não existe. Meu único medo, Júnior, e agora eu falo com o meu coração, assim, sabe, realmente estraçalhado, é que daqui a pouco comecem a criar subtítulos, subgêneros dentro do hétero. Por exemplo, um homem, né, hétero, mas é um hétero mais afeminado. Existe. Só que isso vai confundir muito mais do que trazer a luz. Eu acho que isso, cara, beleza, eu sou homem, eu tenho as minhas responsabilidades. Mas aí que tá. Como o próprio nome do programa diz, né? Nós não somos o pod heterossexual, nós somos o pod hétero. Isso aí. Né? E o hétero nada mais é do que Diferente. o diferente. Ponto. Né? Heterossexual, aí já é outra questão, que é o que gosta do sexo oposto. Então eu acho que é saber, entender a nomenclatura, entender o português, né? A minha tia, cara, amava português e casou com ele. Hoje os dois têm uma padaria. Olha que maravilha. Deve ser um sonho maravilhoso, né? Manuel é o nome dele. Olha que maravilha. Sonho português. Olha que beleza. E ela é hétero? Não sei, mas tem bigode. É portuguesa, com certeza. Cara, mas assim, ó, eu acredito que a minha proposta, esses dias eu estava conversando também com a Marisa sobre isso. A minha proposta é ver assim, como é que a gente vai, quando tu traz assim, a cabeça do trans, tá? Como é que é um homem trans? A masculinidade do homem trans, ela é mais fluida. Mas sim, né? Eu digo, porque a gente já transitou no meio dos dois mundos, né? Então, entendi. Entendi. É mais ou menos aquilo que eu falei sobre o homem entender o feminismo. Sim, não, mas longe de mim, longe de mim querer me comparar a ti, né, ao universo e ao mundo que tu viveu e que tu conhece, tá? Mas eu sempre fui um cara mais do universo feminino. Colégio, sempre tive amigas, sempre mulheres, né? Tanto o meu trabalho hoje como massoterapeuta é muito mais com o público feminino. Biquíni na praia. Porque me identifico muito mais com o público feminino do que com o público masculino. Isso faz de mim um hétero que consiga ser mais flexível, compreensível, entender
esse universo. É mais ou menos isso que ele está falando. Entender o universo feminino, né, por ter vivido, por estar inserido lá dentro, claro que tu de uma forma muito mais profunda do que eu, mas conseguir perceber isso, e isso traz da gente um formato de hétero mais compreensivo. É esse ponto. Cara, eu, sem falsa modéstia, sou o homem perfeito, né? Porque eu consigo trabalhar com todas as questões que me trazem. Mas brincadeiras à parte, assim, ó, Rodolfo, é interessante. Por isso que o sofá tem 2 lugares. O interessante é a gente, já que a gente está falando aqui de semântica, de morfologia, a gente entender o ser hétero não vai necessariamente ter que condicionar-se à questão da sexualidade. Certo? Então, assim, ó, tu ser um homem que consegue pairar e transitar num universo que não é só o teu, te dá a condição de tu ser um cara automaticamente muito mais aberto. Então, tu vai ter condições de ter compreensão sobre o todo, tu vai ter condição de ter percepções que os outros não têm, porque daí, tá, mas só um pouquinho, como é que tu vai te preocupar, por exemplo, se te deu conta que a tua mulher cortou o cabelo? Ah, eu não. Ah, mas por que não se é tu, mulher? Vai esperar que o vizinho... Entende? Então, assim, ó, tu ter um pouco mais de sensibilidade, que aí é onde entra, eu acredito, o grande... carinho, né, da questão, porque assim, ó, cara, eu passei com uma situação, com um parente, que eu não vou entrar no mérito, que nós somos, me pediram para que eu fizesse almoço e tal, e aí eu fui assar, e aí eu perguntei, tá, e como é que a tua mulher gosta de carne? Pelo menos da minha carne, você também gosta. Ah, eu não sei, eu digo, tá, mas tu não sabe. Poxa. Entende? Então é sobre isso. Ah, peraí que vou perguntar pro Ricardo ali. Como é que ele gosta? Sabe? Vem passar! Você entende? E é mais ou menos sobre isso. E ó, em que momento tu te viu, por exemplo, constrangido de estar neste ambiente que para ti é mais agradável, tu te sente confortável? Porque em algum momento tu deve ter escutado, o Rodolfo é meio diferente, é meio estranho. Muito, cara. Eu apanhei no colégio porque eu era o cara que andava com as mulheres. E aí eu era gay, eu era bichinha. Eu era o polêmico. E aí eu apanhei, cara. Eu apanhei por conta disso. Sem ser homossexual, eu apanhei por acharem que eu era. Entende? Aí tu olha o quão tóxico é essa questão, tá? E aí nós criamos uns caras para serem nesse nível, e aí nós temos um outro problema, daí eles não sabem conduzir as questões com as mulheres, eles não sabem tratar as mulheres, eles não sabem compreender como funciona, e aí o Caidinho é ótimo, né? O Caidinho diz assim, cara, a gente já pode falar agora, né? Aí ele diz, cara, a gente tem que ver aqui, existem 2 tipos de caras, cara, que gostam de vocês, que gostam de mulher. Exatamente. É sobre isso. É isso que a gente está falando. Entende? Fato. É o contexto e aquilo que é a dimensão e a complexidade, entende? Sim. Do que só a genital em si. Verdade. A compreensão de, não digo de gênero, mas a compreensão de ser um tipo, ela veio com 43 anos. Sim. Tem muitas pessoas que defendem que essa educação ela precisa vir de dentro da escola, crianças ali com seus 10 anos de idade ou menos. Como é que tu enxerga isso? Cara, a educação para mim, é a única maneira que temos para uma revolução no mundo. Não existe outra forma. No meu entendimento, não tem outra forma. Tá? Então, tu precisa saber conduzir para que tu possa dar condições dos seres humanos serem quem são. Porque pessoas devidamente organizadas, pessoas devidamente compreendidas, pessoas devidamente entendidas do seu eu, elas são bem menos problemáticas. Porque nós, enquanto seres humanos, já temos muitos contextos, né? Muitas questões. E se isso não é trabalhado, se isso não é trazido, se isso não é... Na escola, quando tu trazes assim, ó, que existe o diferente, que
tu vai ter a menina que vai ser um pouco mais gordinha, que tu vai ter a menina mais magrinha, que tu vai ter a menina pretinha, que tu vai ter a menina que vai andar na cadeira de roda, que tu vai ter a menininha que não vai enxergar, que tu vai ter a menina que não vai falar. Se tu consegue trazer um universo diverso, essa criança vai se criar entendendo que existem todas as possibilidades de ser. Mas o meu Se medo tu de fica eu não colocando faço muito em parte. caixinha, se tu começa, se tu começa a colocar muito assim, e eu não tô falando assim, ó, pra mim, na sexualidade, que também lá pelas tantas é interessante que tu traga, porque assim, ó, tu evita, a minha geração evitou muita criança fora de época, porque nós tínhamos um impedimento que tinha que usar camisinha. Não tem como frear a juventude transar. Não tem como fazer isso. Então tu tem como entender assim, ó, filho, não é só camisinha. Tu pode ficar com uma DST, tu pode, inclusive, se não saibam, tem DSTs que matam, porque hoje a AIDS tem muito canto vive. Mas tem DST que mata. Eles não sabem disso. Mas eu tenho medo justamente que, em cima da tua fala, Júlia, o grande X da questão está nos métodos. Está nos métodos de educação. E eu temo justamente por isso. Quem que vai conduzir esses métodos? Entende? Falou lá no começo que assim, a educação ela vem de casa. Eu acredito que a educação nesse sentido, a orientação nesse sentido, da diversidade, da sexualidade, ela precisa ser de casa, não da escola. Eu temo, sabe, por essa condução errônea que pode acabar sendo feita nas escolas. Sim, mas aí eu te pergunto, quando é que teu pai te ensinou a usar camisinha? Meu pai era pronto. Não te ensinou a usar camisinha? Meu pai me bateu uma vez. Beijo, seu Paulo. Me bateu uma vez que me pegou, bateu na frente aqui. Tá, nego velho, tá. Então, pois é. Então vamos entrar nessa seara. Vamos entrar. Meu pai não me bateu, mas ele disse assim, pô, de manhã faz mal. Queria cabelo na mão, 43 vezes vai te fazer mal, filho. Vai ficar lento. A questão é justamente essa. O que tu vai, qual é os assuntos que tu traz e o que tu faz em casa como base e o que tu tem na escola. Porque Claro. isso que tu fala de... Porque assim, ó, por exemplo, olha o que tu me disseste. O meu pai não me ensinou a usar camisinha. E aí, Tenho 3 filhos. Pois então. Não é culpa dele, pai. Não, ok, mas tu entende que assim, não é por isso, porque daqui a pouco, por exemplo, tu pode evitar problemas na tua casa, sabendo que usa camisinha. É a criação de uma cultura, né? Exato. É a criação. É que eu não posso perder esse fio da meada. Me perdoa, Rodolfo, mas eu não posso perder esse fio da meada. Eu acredito, e eu acho que tu vai, de repente, não concordar, vai entender pelo menos. É muito mais fácil eu gerar um agente de informação numa cabeça adulta do que numa cabeça ainda não formada. Por exemplo, se eu acredito que a educação vem de casa, o educador social ele pode me ajudar nisso, na questão de como orientar esse pai, essa mãe, para poder dar essa educação dentro de casa, porque eu acho que está muito, muito cômodo eu terceirizar a educação para a escola. Em tudo, olha o que tem acontecido muitas vezes. O aluno vai lá, bate na professora, aí vem os pais e defendem o filho. Sabe? Isso está muito louco, cara. Sim, Fabinho, mas a gente está vendo aqui, a gente vai entrar numa questão antropológica, a gente vai entrar na mudança de valores que está acontecendo. Tá? E aí a gente vai entrar numa seara bem interessante, que a gente pode fazer um podcast bacana disso. Vai ter, tá? vai anotar. Tá? No YouTube. No YouTube. Com o microfone. Porque assim, ó, coisas que os pais não conseguem, porque não vêm com eles, porque os pais deles e os pais dos pais deles não fizeram, nós não temos como fazer. A partir de agora a gente consegue. Então, no momento em que a escola traz para o seu cerne o pai e diz, ó, nós aqui vamos dizer para eles que existem métodos anticonceptivos. Mas quem vai fazer isso? Dizer que a camisinha, o anticoncepcional e como tem que ser, quem é que vão escolher para transar e com quem vão escolher para transar, aí é de vocês, pais, orientadores, enfim, né, os responsáveis. Entende? Então, nós não podemos desvincular, porque a gente tem muito essa coisa assim, ó, a gente separa, né? E, gente, nós somos um organismo vivo. E hoje eu entendo muito mais isso, por isso que hoje eu diminui muito meu consumo, porque dentro do curso que eu faço hoje, eu entendo que o meio, ele não está aqui para me servir. Eu faço parte dele. Entende? E isso é para um todo na vida da gente.
É tudo um organismo que acaba se conectando. Então a escola ela não pode ser ela por si sem o auxílio dos responsáveis. Porque hoje, Fabinho, tu tem a tua esposa e os teus filhos, mas existem outras famílias que as concepções e as conjunções familiares, os arranjos familiares são diferentes. E aí como é que tu faz? Aí tu vai tá quem não tem pai, então o dia dos pais faz o quê? Ah, mas só um pouquinho, Júnior. Sempre foi assim, vai ter um que não vai ter. Gente, mas a gente tem outra, o mundo, ele vai tomando o seu curso e as coisas vão acontecendo, as coisas vão mudando. E aí é que está o grande detalhe. A gente tem que entender isso, senão a gente fica o quê? Velho. Obsoleto. Eu vou ser antigo daqui a um pouco, mas eu não quero ser velho nunca. Porque o velho ele para. Sim. Entende? Entendo. Então é sobre isso. E a escola ela precisa trazer, né? Ela tem que ter. E aí nós temos uma outra questão, né? Nós vamos entrar na questão política, né? Né? Aí a gente bate o Gustavo Lima no Instagram. A gente bate no Gustavo Lima, que é isso que a gente quer, essa é a meta, galera. Bate no Gustavo Lima no Instagram. As estruturas, elas precisam ser revistas. Sim. Porque aí a gente consegue. Mas, para tentar minimamente, é justamente isso que vocês fazem, a gente fazer a nossa parte em casa. Como é que tu educa o teu filho com relação ao comportamento? Porque ele vai ver o que tu tá fazendo, como é que tu tá com a tua esposa. Porque o que vai acontecer? Não, meu pai já tá com minha mãe assim, tá tudo certo. Porque é o que ele vê, é o que ele convive, é o universo dele. A gente tem do menininho que vai fazer 3 anos no mês que vem, e é muito amoroso porque ele vê a gente o tempo inteiro se tocando, se beijando, sabe? Sim. E, mas poxa vida, beija meu filho, sim, ele vê, e ele tá ali, ele tá junto, participa, ele abraça, e na cama ele abraça nós dois, sabe? É o carinho que ele tem por mim, ele tem pela Pana, tem 3 anos, já compreende isso. Acho que o maior erro dos pais é pensar assim, coitadinho, ele é pequenininho demais, não entende. Acho que esse é o maior erro. Não, Absorvendo tudo já. não. E é isso que, gente, muito importante. Quem queremos deixar para frente? Neste mundo e para este mundo. Quem que a gente quer deixar? O que a gente quer deixar? Acho que é o grande... Se a gente conseguir de verdade entender essa pergunta e buscar respondê-la de uma forma mais genuína possível, é o grande pulo do gato. Assim. Porque quem é que tu quer deixar? Vocês que têm filhos, quais são os cidadãos que vocês querem deixar? Sim. Que tipo de ser humano vocês querem deixar? E que tipo de mundo e de ambiente vocês querem deixar? Sabe? Mas aí tu vem com o papo de que não, cara, é o dia a dia, é fazer isso que a gente está fazendo, é trazer minimamente um pouco mais de instrução, de realidade, porque esses dias eu escutei uma coisa absurda. Eu não sabia que as pessoas viviam do jeito que onde eu moro, para cima de onde eu moro, as pessoas não têm água encanada, né? Aí eu escutei assim, eu não acredito que no século XXIII, no ano de 2023, no século XXI, de não, pessoas que não têm ainda água encanada. Digo, cara, tem gente que não tem comida. É sobre isso. E aí tu vê o pessoal na internet dizendo que ganha 1 milhão vendendo qualquer coisa. Sim. Gente, entende? É como eu falo, vamos usar a ferramenta que ela tem que vir, como a gente está fazendo aqui. Real. E assim, Júlio, tu faz um trabalho belíssimo de mentoria também para as pessoas que necessitam, né, entender os caminhos. Né? Tu, uma pessoa que já passou por esses caminhos, e nada melhor do que alguém que viveu, para poder ensinar, né, poder instruir, poder dar a direção. Como que essas pessoas chegam até ti e para as pessoas que vão assistir, né, como que fazem para te encontrar e querer trocar essa ideia e querer uma mentoria, sabe? Eu botei mentoria muito pela questão de as pessoas entenderem que é esse auxílio, esse guia, né? O sucesso perfeito é a vivência. A gente estuda, a gente lê, a gente busca. E a minha caminhada, a minha trajetória faz com que eu hoje queira trazer para vocês as possibilidades de estar neste mundo e viver nele com qualidade, viver nele bem, né? Passando todos os obstáculos que a gente passa.
Tem no Instagram, né, que é Junior_Nascimento74, no Facebook. E eu tenho meu cardzinho ali que os meninos gentilmente fizeram aqui, deixaram belíssimo meu card ali. Para quem quiser também, tem no post que a gente fez anunciando, né, a presença do Júnior aqui, tem o arroba dele lá também, é só clicar, te chama lá pelo direct mesmo para poder trocar essa ideia, conversar e pedir esse auxílio, esse caminho. Essa ideia, né? Trocar Esse essa auxílio ideia. fica responsável aí, que já botar na briga, né? Mas não, a gente tá aqui para Tem muita gente que precisa dessa referência, né? Trocar vivência. Porque nada melhor do que aprender com o caminho do outro do que enfrentar, né, todas as dificuldades que tu enfrentou do zero. Então, acho importante esse trabalho e acho importante que as pessoas que estão assistindo conheçam um pouco mais do Júnior Nascimento. E eu acho que, assim, valioso demais o que a gente já construiu aqui. Eu vejo que há uma necessidade, sim, de trazer de volta aqui para a gente fazer a live da forma como tem que ser e viremos certamente munidos de mais questionamentos. Eu tinha falado, meu celular está sendo utilizado para fazer a transmissão hoje aqui pelo Instagram e ali tinha coisas anotadas, importantes, mas que ficam guardadas para um próximo momento. E, quero muito tua presença aqui de novo. Me comprometo com essas pessoas brilhantes aqui que se prontificaram, se prontificaram a fazer desse espaço um momento de troca. Né? Exatamente. A gente é um momento de troca e aprendam com esses meninos aqui o quanto é importante a gente trabalhar e entender que o mundo é cheio de seres humanos incríveis, assim como eles. Assim. E que legal que a gente é diferente, né? Que legal que a gente é diferente. Que legal que a gente é diferente. Se fosse tudo igualzinho, não ia ter podcast. Nesse programa, a sabedoria corriqueiramente vem desse sofá. Aqui desse lado. A gente só é curioso. A gente só é curioso pra caramba e conduz as perguntas. O conteúdo sempre é muito importante, é muito valioso para nós. Eu conversei contigo em off ali, falei do meu receio, poxa vida, a gente tem um público. E eu não conhecia o teu conteúdo, a tua forma de pensar, o teu jeito de se colocar nas situações. E ficar no escuro me deixou muito apreensivo. Muito apreensivo. Assim como eu acredito que muitas pessoas também que não conhecem o nosso formato ficam apreensivas. Mas é tão bom a gente se surpreender. É tão bom a gente se dar no luxo de se surpreender, Júnior, e conhecer uma pessoa incrível, com uma história foda, e que não tem medo de falar. Sabe? Que não tem medo de expor. Pô, eu passei por perrengue, passei. Pô, eu tenho uma história para trás que hoje é outra. E tá tudo certo. Eu com certeza tenho muitas pessoas lá de lá que, se não estão vivendo isso, conhecem pessoas que estão vivendo isso. Né? Como tu falou, né? São colocados como minoria, mas a gente sabe que tem uma boa parcela aí que de minoria não tem nada. É o português, né? Minorias são, na verdade, são minorizados, é diferente. Ser minorizado é uma coisa, minoria não é tão minoria. Mesma coisa que a questão nós, né? Somos pretos. 56% não pode ser minoria, né? Exatamente. Eu fui criticado aqui no início do nosso projeto, porque eu falei que hétero é do padrão. Fui criticado por isso, porque eu usei a palavra padrão. Padrão, caramba, isso aqui Eu sempre imaginei que quem não fosse gostava justamente de ser fora do padrão. Gostava dessa ideia de ser diferente. Assumir a diversidade como algo maravilhoso nas suas vidas. Eu pensava dessa forma. Aí eu percebi que eu não tenho que dar bola para isso mesmo. Tem pessoas que simplesmente estão ali para ser hater e tá tudo certo. Não, exato, Fabinho. E o padrão, gente, tem, tá? Não tá errado. Existe um padrão heteronormativo, cis, olho azul, 1,80m, o cabelo louro. Não fizeram um quadro de Jesus, isso? Não botaram lá. Ele tá falando aí, ó. Botaram. Ele que tá falando aí, ó. Porque ele tá, provavelmente ele deve ter conhecido geografia, né? Porque onde é que fica? Ele foi na aula de geografia. Poxa vida. Complicado. Gente. Mas é isso, Júnior. Acho que a gente tem muito a render ainda essa conversa, né? Então, fica aqui o convite já aberto
para em breve, assim que possível, porque a agenda desse homem também é lotada. É Que difícil. é um cliente ainda depois desse bate-papo. É, A agenda fica mais doida. queremos você de novo aqui. Não, podem ficar muito certos de que estaremos aqui no Pod Hétero de novo Uau! para falar do diferente. Se tiver comida e bebida, ainda melhor ainda. Os meninos vão me ganhar, as pessoas que me ganham sabem que eu acho que me vendem, que eu me vendo por comida, gente. Eu me vendo mesmo. Se não me vendo, me alugo. A O Ribeiro falou que foi top e que tu fala muito bem. Olha que maravilha. Tinha muito mais comentário, Querido, várias pessoas querido, comentaram querido, durante o é. programa. Fábio. Eu tô sem meu celular. E aí, Fabinho? Eu só lamento de verdade a gente não conseguir fazer do jeitinho que a gente sempre faz, mas que bom que a gente não deixou de fazer, cara. Que bom. Gente, não se lamentem, porque esse formato foi um formato que deveria ser. Hoje Não, foi o e eu que vou te deu. falar que durante o nosso papo aqui surgiu alguns insights que eu vou conversar com o Fábio depois. Então, que bom que aconteceu assim. Que me veio ideias aqui que eu acho que vão ser valiosas para o nosso programa. Maravilha. É bom que a gente enxerga novas possibilidades, né? Muito legal. Obrigado por aceitar a gente mesmo assim. Gente, é como eu sempre falo. Axé pra quem de axé, oxéu pra quem de oxéu, namastê pra quem de namastê, amém pra quem de amém, shalom pra todo mundo. Show de bola. Valeu, muito bom. Então tá, gente, muito obrigado. A gente vai estar semana que vem, quarta-feira que vem, se Deus quiser. E o computador, deixa Vai deixar. Vou deixar tá, com tudo certinho para a gente fazer a nossa transmissão, como sempre, no YouTube. Mas durante a semana a gente vai estar postando aí nas redes sociais e fiquem atentos, a gente aparece por aqui a qualquer momento. Perfeito. E os nossos patrocinadores, iremos compensar vocês nas redes sociais, fazendo todo, né, o nosso trabalho de merchan que a gente normalmente faz nos programas. Vai ter os merchans nas nossas redes sociais durante a semana. Até a próxima, gente. Valeu! Tchau!